Como já diz o ditado, né? Quem é vivo sempre aparece. Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Sulimai, eu moro aqui nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês toda a minha experiência com o visto K1. Vou explicar, né, como que esse visto funciona, quanto tempo demorou para eu conseguir tirar esse visto, quais os valores. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, assista esse vídeo todo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. E como boa youtuber, eu já te peço para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e também me seguir lá no Instagram. Então, bora começar. Para quem não sabe, o visto K1 é um visto de noiva, é um visto para quem tem um relacionamento com o cidadão americano. Não necessariamente você precisa estar noivo, basta você estar namorando, ter a intenção de se casar quando chegar nos Estados Unidos, esse visto é para você. E como que funciona? Como que dá entrada nesse visto? Esse visto ele tem duas partes. Uma parte é feita nos Estados Unidos e a segunda parte é feita no Brasil. A primeira parte basicamente é feita pelo seu noivo ou sua noiva, seu namorado que mora nos Estados Unidos. Vocês precisam preencher um formulário que está no site da imigração, enviar uma lista de documentos que eles pedem, documentos pessoais, provas de relacionamento, inclusive carta que você tem intenção de casar assim quando pisar nos Estados Unidos e carta de como se conheceram. Basicamente, a gente monta um pacote, você monta um pacote com todas essas informações, com todos os documentos que eles pedem e envia para a imigração nos Estados Unidos, inclusive com um cheque ou a money order, não sei como que fala, com a taxa, né, que você precisa pagar de $535. Se eu não me engano, é $535, mas se não for 535, é acima de 500, certeza. Essa é a primeira parte, né, que é feita nos Estados Unidos. Após você enviar o pacote para a imigração, assim quando eles recebem, eles já debitam, né, essa taxa e você recebe uma petição de notificação, que é o NOA 1. Essa notificação, né, esse NOA 1, nada mais é informando que recebeu o seu caso. Eles não analisaram, eles não aprovaram, eles apenas receberam. E depois que eles recebem o seu processo, né, o seu caso, o seu pacote, essa é a parte mais demorada, que você precisa esperar eles analisarem o caso para você ter a resposta se o seu caso, não é o visto, foi aprovado ou não. Em tempos normais, né, fora de pandemia, esse período de tempo de espera era normalmente uma média de 4 meses que a pessoa esperava para ter resposta se o caso foi aprovado ou não. Em tempos de pandemia é tempo indefinido, né? Então, após a imigração receber o seu pacote, que eles vão analisar o seu processo, costuma ter 3 respostas, né? Um que o caso foi negado, um que é o RFE. O RFE é quando eles precisam, eles te pedem mais documentação, mais prova. Então, não é o negado, apenas só pedir o documento e a aprovação. Depois que o caso é aprovado, eles enviam o pacote para o Brasil e no Brasil o visto de noiva é feito apenas no Rio de Janeiro e por isso a sigla muda, né? A sigla vira RDJ e o número do processo. E a segunda fase no Brasil consiste em a entrevista, exame médicos, consulta e vacina. Então, na segunda fase, você vai receber, né, um e-mail da imigração do Rio de Janeiro quando o caso chegar no Brasil. Aí a imigração, né, o próprio consulado entra em contato com você, avisando que você pode continuar o processo. E aí você vai preencher outro formulário, que é o DS-160, pagar a taxa da entrevista, que eu paguei R$1.400. E depois que você paga a taxa, que abre o calendário para você marcar a sua entrevista. Aí você marca a sua entrevista e depois, com a data da entrevista, que você consegue marcar a consulta médica. Eles não marcam consulta sem a entrevista estar marcada. Inclusive, as consultas médicas não é feito com qualquer médico. É feita apenas com médicos que são credenciados ao consulado. Então, tem médico em Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, em outras capitais. Eu consultei com médica de BH.
Então, além da consulta, você também precisa fazer exames médicos obrigatórios. Esses exames são feitos para saber se você tem alguma doença contagiosa. Eles não estão querendo ver se você é, tipo assim, saudável. É se você tem alguma doença que pode contagiar o seu noivo. Além dos exames, você também precisa tomar vacinas. E tem vacina que a gente nunca tomou, que realmente eles não dão no Brasil. E que são vacinas que são exigidas aqui nos Estados Unidos. Se você não tomar a vacina no Brasil, quando você chegar nos Estados Unidos e for dar continuidade na papelada, porque o processo não acaba com o visto, quando você chega aqui nos Estados Unidos e casa, você tem que continuar. Então, se você não tomar a vacina no Brasil, quando você for continuar o processo aqui, você vai ter que vacinar aqui de todo jeito e aqui é muito mais cara a vacina. Então, você que está no processo de visto de noivo, tome todas as vacinas no Brasil. Continuando, depois que você consulta, faz tudo certinho, a médica envia o laudo para o consulado e aí sim você vai para a entrevista, que é a fase final, e aí você tem a resposta se seu visto foi aprovado ou não. Então é basicamente assim que funciona o visto de noiva. E agora eu vou falar assim a prática, né? Quanto tempo que durou o meu processo e quanto que nós gastamos ao todo nesse processo. Eu anotei tudo no computador, então vocês não importam de eu ficar olhando aqui, né? Então, nós demos a entrada em março de 2020 e o nosso NOA 1 foi em março de 2020. Foi mais ou menos dia 13 de março que nós recebemos o NOA 1 e nisso nós pagamos $535. O NOA 2, que é a carta de aprovação, foi em novembro de 2020. Deve ter demorado o quê? Uns 8 meses? Por aí, né? Então, nós demos entrada em março e só foi aprovado em novembro. Em dezembro, o Igor conseguiu pegar o RDJ por telefone e nisso o agente da imigração até explicou nessa época que o consulado estava fechado, né? O consulado do Rio de Janeiro estava fechado e que eles não estavam enviando os casos para o Brasil e não tinha prazo, assim, ideia de quando iria enviar, mas mesmo assim ele passou o RDJ e nisso eu fiquei acompanhando com esse número no site, então eu acompanhava em tempo real onde estava o meu processo, estava nos Estados Unidos ou já tinha sido enviado para o Brasil. Então, recapitulando, NOA 1 em março, NOA 2 em novembro de 2020, RDJ em novembro de 2020. E em agosto de 2021 que eu recebi o e-mail do Rio de Janeiro, do Consulado do Rio de Janeiro, informando que eu podia continuar o processo. Então, em agosto eu fiz tudo e eu consegui marcar a entrevista para dia 16 de setembro de 2021. Aí eu fiz a minha entrevista e eu não tive o aprovado na hora, porque eu tava com o exame pendente. E nessa época eles estavam tipo fazendo um mutirão de entrevista, então eles estavam aceitando noivas com, por exemplo, um documento pendente, um laudo de exame pendente, e assim foi comigo. Eu já tinha feito o meu exame, já tinha passado pela consulta, mas a médica ainda não tinha enviado o laudo para o consulado. Então eu fiz a entrevista e eles não falaram se estava aprovado ou não, porque estava faltando laudo. E aí eu fiz a entrevista dia 16 de setembro e fiquei diariamente olhando o status, porque eles não falaram nada, mandou aguardar resposta no e-mail. Até que no dia 24 ou 25 de outubro, eu vi que o meu visto estava emitido, tipo, já estava pronto. E aí nisso eu já sabia que o visto estava aprovado. Porque também eu já sabia que o meu visto seria aprovado, porque eles não me questionaram nada, não pediram nenhum documento, e eu sabia que o meu laudo seria positivo, que eu não tinha nenhuma doença, porque eu tive acesso aos resultados do exame, então meu visto não ia ser negado. Então, se eu não me engano, dia 25 eu recebi um e-mail falando que meu passaporte estava pronto para retirada. E aí, dia 27 de outubro, eu peguei o meu passaporte bem cedinho, assim, 7 horas da manhã, eu tava no CASB, pegando meu passaporte, inclusive com o pacote que a gente tem que entregar na imigração. Acho que eu não cheguei a falar isso, mas depois que o seu visto é aprovado, o consulado te dá um pacote lacrado que você tem que entregar aqui na imigração dos Estados Unidos. Você vai pra salinha. E aí, 7 horas da manhã, eu peguei o meu visto, peguei o pacote. E à noite, 11 horas da noite, eu já embarquei lá no Rio de Janeiro e vim cá para os Estados Unidos. E cheguei dia 28, cedinho. Então, o meu processo durou 1 ano e 7 meses. E nós gastamos pouco mais de 30 mil reais.
mas eu tenho que dizer pra vocês que o meu processo ficou caro assim, porque quando a gente iniciou, a gente pegou a ajuda de um advogado, mas acabou que o advogado saiu do caso bem no inicinho, depois eu fiz tudo sozinha, mas a gente já tinha pago $6.000 pro advogado e não tinha como pegar o dinheiro de volta. Então, meu processo ficou, acho que mais até de R$ 35.000. Eu posso fazer outro vídeo mostrando, né, a planilha de gastos para vocês saberem certinho quanto exames, tanto sobre exames, consulta, passagem, alimentação. Mas foi isso, para vocês terem ideia mais ou menos como que foi. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem sugestões de vídeo, pode deixar aqui nos comentários ou também me mandar lá no Instagram, que agora eu vou ficar mais ativa aqui. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.